Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou aproveitar aqui o tempo que nós temos disponíveis para poder falar, para poder fazer a nossa aula, mas como uma forma de orientação de como vai ser a nossa aula, porque pela forma com que nós propusemos a nossa aula passeio, no caso que está discriminada lá no nosso texto, no nosso documento, não haveria a possibilidade da gente fazer esse vídeo com a aula total, até porque o tempo de duração da aula seria grande, seria de cerca de 2 horas. Mas nós vamos utilizar esse espaço para fazer a orientação, as orientações necessárias para os alunos. Bom, para começar, para a gente colocar de que forma que vai funcionar a nossa aula, nós estaremos visitando o CREASF, em Pinheiral, na cidade de Pinheiral. É o Centro de Referência Estudos Afros do Sul Fluminense. É um centro que surgiu no final da década de 80, início de 90, como uma forma de resgatar a cultura afro-brasileira na região sul fluminense, resgatar a história do povo negro, e especialmente centrado na questão do jongo, que é uma dança, né, é um conjunto de dança e cânticos oriundos dos ancestrais desse grupo que se juntou na cidade de Pinheiral para resgatar, né, justamente essa questão da cultura afro-brasileira. E aí a gente aproveita isso não só para fazer o resgate, fazer o link com a história do Brasil colonial, como é a linha central dessa atividade, desse estudo, para os alunos, né, do ensino médio, para estarem se familiarizando, projetando o que eles estudam, o que eles aprendem nos livros de história, para que eles possam sintetizar isso dentro do aspecto regional, está muito próximo deles. Essa história que pode parecer lá atrás, pode estar num outro espectro, mas na verdade está muito próximo. E são muitos elementos que ainda estão presentes no nosso cotidiano. Embora esses elementos, a sociedade atual, ela tenta reprimir esses movimentos. E a gente tem visto cada vez mais a discriminação, ela se acentua de uma forma muito grande, a discriminação racial, os elementos dessa cultura afro-brasileira também são automaticamente discriminados. Então, assim, no primeiro momento, nós faremos uma aula passeio com 1 hora de duração. Vai ser uma apresentação que vai ser feita pelos anfitriões do CREASF, né, do Centro de Referência de Estudo Afro. Eles vão falar sobre a história deles, vão falar de que forma eles se colocaram à disposição para criar esse centro, o que eles já fizeram pela cultura afro-brasileira, como eles atuam, e vão falar especificamente sobre os seus ancestrais, né, sobre a luta dos seus ancestrais para sobreviver e como isso se dá hoje em dia, como eles percebem a sociedade hoje em dia. Vão finalizar com a apresentação de jongo, lembrando que Pinheiral foi recentemente classificada como a capital brasileira do jongo. Ela tem, além do CREASF, ela tem as ruínas, o Parque das Ruínas da Fazenda São José do Pinheiro, que também retrata um pouco dessa história. Existem totens que foram criados pelo projeto Brasil, o projeto Passados Presentes, que foi um projeto muito, muito legal, envolvendo vários estudiosos, um projeto maravilhoso que foi idealizado ali mesmo no parque, onde conta um pouco também dessa história da escravidão, não só na região sul-fluminense, como no Brasil como um todo, né? E aí eles vão fazer a apresentação de jongo, e aí depois, passada 1 hora, né, de toda essa apresentação, de apresentar a casa, né, o centro, com os elementos culturais que tem lá, os murais de fotos, de eventos que já participou, difundindo a cultura afro-brasileira,
nós vamos abrir um espaço para o debate. E esse debate nós vamos sentar os alunos e essa que vai ser a grande avaliação de tudo que foi visto, foi apresentado ali no centro. Cada aluno terá a oportunidade de destacar o seu ponto de vista, né? Destacar o seu ponto de vista, da forma com que ele consegue enxergar tudo isso na sua história. É lógico que nós vamos ter alunos de origem afrodescendente, outros não. Alguns mais distantes, porque aqui no Brasil a gente é bem miscigenado. Mas tem muitos que não se consideram, né? Muitos não se consideram ele vê pelo aspecto da corzinha dele lá, é branco, então ele meio que não se apega a isso. Eu, por exemplo, embora a predominância da minha cor pele branca, mas eu me considero miscigenado, né? Até porque eu tenho ancestrais próximos a mim que já têm mais evidenciado a cor, o aspecto negro. Então eu me considero também miscigenado. Mas esse não é o cerne da questão. O cerne da questão, o que vai suscitar uma discussão um pouco mais acalorada, principalmente no aspecto do ponto de vista religioso, onde a gente enxerga hoje na sociedade o maior índice de discriminação. Inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo, essa aula demonstração, tivemos uma matéria onde justamente um local onde onde havia um centro de candomblé, teve que fechar as portas e se mudar para um outro local em Pinheiral, que é a cidade onde a gente está debatendo, onde a gente está discutindo esse assunto. Aconteceu dessa discriminação exorbitante, fora de propósito, e que as autoridades não atuaram para garantir o direito da manifestação religiosa desse grupo, que teve que se deslocar, que teve que mudar justamente por causa disso. Então, é uma discussão muito atual. Parece que quando a gente fala sobre esses aspectos, a gente fala como se fosse uma coisa que estivesse longe. Não existe discriminação racial no Brasil. Lógico que existe. E ela está muito evidente. A cada dia ela se evidencia mais. Nós vimos recentemente um assassinato de um homem no sul do país, em um estacionamento de supermercado, onde ele foi violentamente espancado e também por sua condição de cor. Então, são esses elementos que nós temos que estar trazendo o tempo todo para a discussão. E aí eu volto a trazer o aspecto religioso, porque ele é o mais evidente. Inclusive, eu teorizo a nossa aula de hoje, essa aula passeio, em cima de um livro, de uma publicação que fala exatamente sobre esse assunto, né? Fala exatamente sobre isso e como essa discriminação ela se reflete no ambiente escolar, que é onde a gente tem que estar discutindo isso hoje. O livro se chama Entre Atabaques e Ataques, Entre Ataques e Atabaques, Intolerância Religiosa e Racismo nas Escolas. O pesquisador brasileiro Patrício Carneiro Araújo, ele traz vários elementos que falam sobre isso, né? O racismo, a educação e a intolerância religiosa no Brasil. E a gente tem uma legislação que ela fala sobre, que ela institui o ensino na educação básica da história e cultura africana e afro-brasileira. Só que na prática isso não acontece de uma forma como deveria ser. E aí, inclusive, esse pesquisador, ele retrata no livro a dificuldade, né, para tratar dos assuntos, e ele diz até que em alguns momentos você consegue inserir questões de dança, do folclore, da cultura em geral afro-brasileira,
Mas na hora que você se apega ao aspecto religioso, há uma grita, há um levante muito grande, principalmente das pessoas que são de religiões, igrejas neopentecostais, né? Que inclusive tem crescido muito fortemente no nosso país nos últimos anos, que é uma vertente religiosa do aspecto do espectro protestante, que ele é mais, vamos dizer assim, fundamentalista e também age de uma forma mais intolerante. Percebe-se, por exemplo, que a Igreja Católica também tem algum ponto de discriminação, mas não é tão agressivo quanto das neopentecostais. Então é um assunto, é um verdadeiro tabu dentro das escolas, né? Essa questão, que é, na verdade, quando você fala de introduzir isso, a história, essas histórias das religiões de matriz africana, você não está querendo ensinar religião para ninguém. Você está pura e simplesmente contando história, contando a história, e aí aquela questão, né, que a gente tem a história do ponto de vista do dominador e do ponto de vista do dominado. Só que a gente vê principalmente com relação quando se trata da escravidão no Brasil, a história do povo negro, a história que predomina é a do dominador. E a pessoa que sofreu as chagas da escravidão no Brasil, ela não tem espaço para contar a sua história, né? Então, justamente quando a gente vai falar sobre a questão religiosa, é um tabu. Agora, a nossa sociedade, ela é forjada por elementos religiosos o tempo todo. Religiosos, principalmente do aspecto do ponto de vista cristão, né? O cristão católico. A gente pode definir isso, por exemplo, os dias santos, em sua maioria, existem dias santos que são feriados, inclusive feriados nacionais. Nós temos uma padroeira brasileira, que aliás, é uma padroeira que só existe para o Brasil, e é feriado nacional. E você tem outros, cada cidade tem o seu padroeiro. São Pedro, dia de São Pedro, as cidades que tem São Pedro como seu padroeiro, elas decretam feriado do Estado municipal. Além disso, existem ruas, né? Ruas com nomes de santos. E a gente também observa essa questão discriminatória nessas nomenclaturas. Eu já presenciei uma vez uma igreja que ela ficava localizada numa rua chamada Rua Nossa Senhora do Amparo, que é um santo católico, uma santa católica. Porém, ao fazer a propaganda na televisão, essa igreja suprimia o nome Nossa Senhora e botava Rua Amparo, número tal. Por quê? Para não designar que aquela Nossa Senhora seria a senhora deles, entendeu? Então, são essas coisas fundamentalistas que a gente observa. Mas muito mais do que contra a religião católica, isso acontece de forma veemente com as religiões do espectro afro-brasileiro, né? Então a ideia desse encontro que nós teremos, né, nessa aula, passeio, no primeiro momento, conhecer um pouco mais da cultura, né, da cultura e da história, dessa parte importante da história na região sul-fluminense, com relação, só para vocês também se basearem, a gente está falando de uma das maiores fazendas de cultura do café do Brasil Colônia, a Fazenda São José dos Pinheiros, do Pinheiro, e ela foi localizada em Pinheiral. Inclusive, essa fazenda foi a formadora realmente da cidade de Pinheiral, né? Quando houve a abolição da escravatura, basicamente esses negros que foram libertos, eles construíram as suas casas nos lugares mais periféricos da cidade de Pinheiral, porque a parte mais urbana tinha sido já
tomada pelas migrantes que chegavam, né, em função da estação Pinheiro, né, que foi o primeiro ponto de urbanização de Pinheiral, foi justamente essa estação. E era uma porque assim, basicamente é o que aconteceu na nossa cultura brasileira. As áreas mais nobres, digamos assim, elas sempre foram ocupadas pelo dominador, né, pela cultura dominante, pelo branco, enfim. E as periferias, as sobras, os lugares mais isolados, mais inóspitos, restaram aos negros que não tiveram, quando foram libertos, não tiveram nenhum programa de habitacional, foram relegados ao léu, né? Muito se valoriza a questão da Lei Áurea, enfim, da questão da abolição da escravatura, mas nenhum programa social foi realizado para abrigar esses povos, né? E que sofreram com isso o tempo todo, discriminados, isolados e sem condições de subsistência. E aí isso abriu margem para criminalidade, né? A própria pobreza, né, desses povos. Enfim, esse é o aspecto que a gente quer discutir, esse é o caminho que nós queremos traçar para poder fazer a conscientização mesmo dos alunos e de que forma que eles enxergam isso, porque não existe nenhuma ciência exata quando se trata de história, não existe uma ciência exata, a história é contada e a gente precisa de que cada um ponha o seu ponto de vista, porque nós vamos ter também alunos que não vão concordar com isso, né? E de que forma com que, é lógico que a ideia de todo esse planejamento dessa aula é abrir mentes, é mostrar o ponto de vista, esse ponto de vista reprimido, né? Que muitas vezes é reprimido, que não tem espaço, que não tem voz, que não tem espaço de fala na sociedade como um todo, e eles vão poder expressar isso através dessa explanação, através dessa apresentação, para que os alunos possam fazer uma reflexão. Pode ser que dali sairão alunos que vão ter uma outra visão a partir disso tudo que vai ser falado, e por outro lado vai ter alunos que vão manter a sua convicção. Isso é natural da nossa sociedade. O mais importante é que a ideia é democratizar os espaços, é democratizar a história. Por que não democratizar a história? Não é que a gente vai colocar elementos para que as pessoas se tornem isso ou aquilo. Ninguém quer fazer pregoar religião para ninguém. É pura e simplesmente uma forma de você contar a história e mostrar. E por que só para a gente ter um parâmetro aqui. Nós temos outras religiões não cristãs no Brasil. E não são discriminadas como as religiões de matriz africana. Vou falar, por exemplo, do aspecto do Buda, o budismo, né? Que é uma religião assim, dita nobre, né? Vem do ponto de vista asiático e se implementou no Brasil, principalmente se popularizou no período em que os japoneses vieram, no período de imigração, principalmente se instalaram em São Paulo, e essa religião se popularizou demasiadamente no nosso país. Ela não é uma religião popular, mas ela é uma religião que tem muitos adeptos, né? Por que que essa religião não tem a discriminação, não é discriminada como as religiões de matriz africana? Por que que quando você vai tem cultos em especial neopentecostais, que fazem questão de associar essas religiões de matriz africana a aspectos negativos do ponto de vista religioso, colocam o tempo todo como se fossem algo fora da regra, fora das leis divinas, fossem contrários ao que o Deus apregoa, ao Deus que ele acredita, evidentemente, né, a esses neopentecostais. Mas isso não acontece com as outras religiões.
O budismo, por exemplo, o hinduísmo, outras religiões que vieram de uma outra forma para o nosso país, que as pessoas se afeiçoaram a elas de alguma forma, e as religiões de matriz africana, elas não só são mal vistas por uma grande base da sociedade, como elas são perseguidas, o que é muito pior. São perseguidas, né, o tempo todo. E a gente, quando fala em perseguida, não é só do aspecto da boca para fora, não é só de falar. A perseguição não acontece só no âmbito de ser falado na televisão, num culto, numa missa, não. Essa discriminação, ela é feita vias de fato, onde os ambientes em que essas religiões elas são cultuadas, esses locais são depredados. São depredados e as pessoas sofrem ameaças, inclusive sofrem agressões. Isso acontece todos os dias no nosso país. Essa é a nossa discussão, esse é o cerne da discussão e que vai servir como avaliação nessa aula passeio, que vai finalizar com toda uma reflexão de tudo isso que a gente acabou de falar. Por hoje é isso, valeu e até mais.